O fato é que, apesar de nós vivermos num tempo de alta tecnologia, de um conhecimento muito fácil, que está na palma da mão, vocês estão com o celular aí, vocês podem pesquisar um monte de coisas sobre vida cristã, mulher cristã, casamento cristão, casamento bíblico. Vocês podem pesquisar, está na mão de vocês. Mas mesmo assim, por incrível que pareça, nós parece que nunca estivemos tão distantes de sermos uma família bíblica como nos nossos dias. A coisa está ficando feia. A coisa está tomando rumos quase sem volta. E eu quero falar um pouquinho disso com vocês. Na aula para os homens, eu falei do papel dos homens no casamento. Eu falei com eles, eu apertei eles. Inclusive me apertei também, né? Os 4 ofícios do marido no casamento. Eu já escutei que é difícil demais. E é mesmo. É bíblico, é a vontade de Deus, mas não é simples. E hoje eu vou falar aqui com as mulheres, e eu queria que vocês entendessem que eu não estou aqui para dizer o meu ponto de vista, o que eu acredito, o que eu acho bonito, o que eu acho legal, o que eu estudei. Não, eu vou falar para vocês de coisas que algumas coisas vocês já ouviram, e eu vou fundamentar isso na Bíblia. Ok? A nossa preocupação aqui é o que a Bíblia diz. Então, o que eu vou dizer para vocês, e eu vou pedir que vocês tenham a compreensão de ficar comigo. Não dorme não, eu sei que tem umas cansadinhas, trabalharam o dia inteiro, estão cansadas, né? Não dorme não, fica comigo. Aí, de vez em quando, eu vou falar para você abrir uma Bíblia, você abre, você acompanha lá comigo, aquelas que estão comigo no Instagram, não vai embora também não, tá bom? E se eu falar alguma coisa que vocês não gostam, não levanta também não, calma. Calma que a gente alinha, a gente acerta, vocês vão até o final vocês vão entender o que eu vou dizer. Não se precipite. E não fiquem bravos comigo também não, que eu preciso muito de vocês, da oração de vocês. Tá bom? Então, olha para vocês verem aqui, eu não sei, a nossa cultura aqui, eu falo, a nossa cultura a nível de Brasil, ela talvez não seja muito familiar para vocês. Mas o casamento, quando ele acontecia, e não há muito tempo atrás, existia uma coisa chamada votos matrimoniais. E eu não estou falando daquele negócio que o padre falava assim, você está disposta a ficar com ela na saúde, na doença, na beleza, na feiura, não sei o quê, não sei o quê. Eu não estou falando disso não, eu estou falando que antigamente a noiva escrevia os votos para o noivo e o noivo escrevia para a noiva e no dia do casamento ele lia. Aquilo que estava no coração dele, ele falava ali no casamento. E eram coisas fortes, né? Eram declarações públicas do noivo dizendo, olha, eu vou te amar para toda a vida, eu vou cuidar de você, independente da circunstância, e a mulher a mesma coisa. E isso é uma coisa que está praticamente extinta. Talvez nos dias de hoje, talvez isso seja encarado até como uma certa caretice, né? Eu estou falando votos lá, a gente já sabe o que vai acontecer daqui a uns anos, quero ver se vocês vão estar falando isso. Não é assim que a gente fala? A gente já leva o negócio assim, né? Nas coxas, né? A gente já leva o negócio desacreditado, né? Às vezes a pessoa chama para ser testemunha de casamento, a pessoa já vai daquele jeito, né? Eu vou testemunhar o casamento, daqui a pouco eu já sei que, né? Mas vejam só, não é porque nós vivemos dias difíceis e os índices de divórcio, de separação aumentaram tanto, que o casamento não é uma coisa boa e nem mesmo a vontade de Deus. Uma coisa não anula a outra. Não é porque todo mundo está roubando que eu vou roubar. Não é porque todo mundo passou a falar palavrão que eu posso falar palavrão e não é errado. Não, falar palavrão é errado independente se todo mundo está falando ou não. Ah, Paulinho, mas todo mundo faz. Não, mas o todo mundo não é o padrão de Deus. E é aí que mora o perigo. É aí que mora o perigo. Porque nós vivemos uma cultura hoje que ela ultrapassou os limites da sociedade e entrou dentro da igreja. Nós vivemos hoje uma cultura sobre casamento e família mundana. Paulinho, mas como assim? Ué? Não, aí você apelou. Verdade. Nós hoje vivemos a cultura do casamento hoje, até mesmo dentro da igreja,
é uma cultura mundana, pagã, herdada do mundo. Então hoje a minha intenção aqui é trazer para vocês, à luz da Escritura, o que a palavra fala, como que Deus pensou para vocês mulheres. E eu quero falar hoje para vocês na condição de esposas. Hoje eu não vou falar para as mães, eu não vou falar sobre vida profissional, eu não vou falar sobre vida emocional. Nós vamos tratar tudo isso para frente. Hoje eu quero falar com vocês, mulheres, como esposas, que vocês são. E como é que foi pensado para vocês nesse quesito. Paulinho, mas talvez alguém possa estar me assistindo, ou possa estar pensando, mas eu não sou casada. Não, mas tome conhecimento que isso é importante. Paulinho, mas eu sou viúva. Tome conhecimento porque a Bíblia fala que as mulheres maduras, as mulheres espirituais, cuidam das moças. Na Bíblia é assim que funciona. As mulheres mais experientes ensinam as mais novas. Mas para que isso aconteça, elas têm que ter o conhecimento de Deus, da vontade de Deus. Não é só a experiência de vida dela que conta, mas é o quanto ela sabe a respeito de Deus. Muito bem. Então, vamos buscar um alicerce para falar sobre esse assunto. Qual é o nosso alicerce? O Velho Testamento. O Antigo Testamento. Paulinho, mas a gente vive no Novo, nós não vivemos a lei, nós vivemos a graça. Irmãos, presta atenção, o que eu vou dizer para vocês, irmãs. Nós vivemos pela graça, ponto. Nós vivemos o Evangelho, indiscutível. Porém, todo o caráter de Deus está revelado no Velho Testamento. Todo o caráter de Deus está revelado nos 10 mandamentos. Então, quando Deus fala assim, não dirás falso testemunho, sabe o que ele está dizendo? Não pode mentir. Mentir é pecado. Quando você mente, você está quebrando o 9º mandamento. Isso mudou no Novo Testamento? Jesus mudou essa premissa? Jesus falou, não, agora vocês estão liberados, agora vocês vão viver da graça, vocês podem mentir à vontade. Ele falou isso? Não, pelo contrário, em João 8,44, Jesus fala para os fariseus assim, vós tendes por pai o diabo, que é o pai da mentira. Então veja que nós vamos voltar no tempo, nós vamos voltar no início da palavra de Deus, para ter uma compreensão maior de como é que Deus pensou. Como que funciona o casamento, diante da ótica de Deus. Percebam que os primeiros capítulos de Gênesis nos oferecem uma compreensão maior dessa organização, no sentido de diferenças. Opa! Aqui nós já temos um ponto, que nós vamos falar hoje. Diferenças. Hoje nós vivemos uma palavrinha aí que está destruindo tudo. A má interpretação dessa palavrinha. Igualdade. Igualdade. Então, é uma coisa de defende as minorias, porque somos todos iguais. Então, bom, até certo ponto, de fato, somos todos iguais. Nós somos todos seres humanos, sim ou não? Homens e mulheres são todos seres humanos, não são? Mas homem é homem, mulher é mulher, sim ou não? São iguais? Então nós vamos observar como é que foi a distinção feita por Deus. O primeiro ponto que eu quero tratar com vocês é sobre unidade. Abram comigo a Bíblia em Gênesis 1, lá no comecinho, bem no comecinho. Gênesis 1, capítulo 1, versículo 26. Se vocês me acompanharem aqui meu raciocínio, vocês vão ser muito edificadas, irmãs. Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz assim, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha que bonito isso daqui. Deus não estava sozinho. Ele diz, façamos. Ele estava com Cristo, obviamente com seu Filho e com o Espírito Santo. E num diálogo de relacionamento, eles que são um só, e nós já estudamos sobre isso aqui na igreja, Pai, Filho e Espírito Santo, são 3 pessoas, mas ao mesmo tempo é uma só. Eles são um em unidade, eles são um em essência.
Então, quando eles foram criar o homem, eles disseram, façamos. Eles tinham o mesmo projeto, a mesma intenção, a mesma vontade, o mesmo poder, o mesmo grau de envolvimento para fazer o homem. Você não vê essa frase aqui, façamos, para criar, por exemplo, os mares, os animais. Mas quando vai fazer o homem, Deus faz questão de mostrar que ele não estava só nisso. Não foi uma ideia só dele. Então, esse primeiro ponto é muito importante, a ideia de plural, ou seja, Deus não estava só. E havia um relacionamento. Eu quero que vocês prestem muita atenção, que isso aqui é a base da nossa aula. Pai, Filho e Espírito Santo, juntos, no mesmo propósito, criaram o homem de que maneira? A sua imagem e semelhança. Isso aqui é muito importante. Segundo as Escrituras, presta atenção nisso que eu vou falar, irmãs. Segundo as Escrituras, a relação sexual entre marido e mulher torna-os literalmente uma pessoa só. O raciocínio é lógico, tá? Não é uma coisa de outro mundo, não. Pai, Filho e Espírito Santo são 3 pessoas, mas os 3 são um só. E Deus, quando pensou no casamento, pensou que seria 2, mas que seria um só, assim como os 3 da Trindade são um só. Foi pensado para ser assim, para ser um só. Mas tem um detalhe. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só, mas são distintos, são diferentes. Homem e mulher foi pensado para ser um só, mas são diferentes. Vai guardando essas palavrinhas aí. Acompanhe comigo o próximo versículo. Versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Em outras traduções está escrito, macho e fêmea os criou. Ou seja, quando Deus pensou no casamento, no matrimônio, Ele fez 2 pessoas distintas. A mulher, ela se destaca do homem, assim como o homem se destaca da mulher. As suas diferenças são de gênero, tanto fisiológicas quanto funcionais. A mulher tem muitas diferenças em relação ao homem, inúmeras. O corpo, eu já falei isso aqui na outra aula, o corpo, as emoções, os gostos, a fala, a voz, a fisionomia. A mulher é mais sensitiva, ela é mais sentimento, o homem é mais racional no sentido de força, pensamento. Então veja que isso é uma coisa que foi pensada para ser assim. Foi pensada para ser desse jeito. E quando eu entro nesse ponto, eu vejo uma coisa interessante. A masculinidade no homem é uma coisa que glorifica a Deus. E a feminilidade na mulher é uma coisa que também glorifica a Deus. Por quê? Porque Deus os fez desta maneira. Isso é muito bonito de nós pensarmos. Quando nós falamos de tanta igualdade como nós temos visto hoje falar, banheiros para os 2, roupas igual para os 2, frequentar os mesmos lugares para os 2, as mesmas atividades para os 2, isso no primeiro momento parece ser muito bonito, parece ser uma valorização da mulher, mas na verdade, segundo Deus, é o contrário. Está sendo roubado da mulher aquilo que ela tem de mais belo, aquilo que ela tem de mais maravilhoso, que é justamente aquilo que Deus fez. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A imagem e semelhança de Deus está, de fato, relacionado também nessa distinção da diferença. E aí, quando eu estudo à luz da Bíblia isso, quando eu entendo isso, eu começo a tirar da minha mente alguns pensamentos que não são de Deus. Como por exemplo, a Bíblia é machista.
Deus é machista. Ele fez a mulher inferior. Em quê? Em quê? Em que Deus fez a mulher inferior? Ah, o homem é mais forte. Depende do que você chama de força. Se a sua questão de força é músculos, eu não acho que isso é sinônimo de força. Então veja que Deus ele fez exatamente para que de uma forma, quando os dois se unissem, esses dois seres criados por Deus, distintos, quando eles se unissem, eles se completassem e se tornassem um só, perfeitos, numa mesma unidade. Isso é muito importante. Vamos prosseguir. Agora nós vamos falar da diversidade. A Trindade tem uma ordem clara no seu relacionamento. Essas diferenças não determinam quem é maior e quem é melhor. Presta atenção nisso. O Pai não é maior que Jesus. Jesus não é maior que o Espírito Santo. Os três são um, os três são Deus. Só que olha que coisa bonita, presta atenção, irmãs. O Pai planejou salvar o homem. Ele que planejou, foi Deus que planejou. Aí Jesus veio e morreu para tornar o plano do Pai possível. Aí Jesus voltou para o Pai. Aí ele falou assim, eu vou enviar o meu Espírito. Aí o Espírito Santo nos chama para viver o plano que Deus traçou e que Jesus tornou possível. Eles são distintos até mesmo na maneira de atuar. Pai, Filho e Espírito Santo atuam de maneira diferente, mas mesmo assim são um só. Se o Pai, o Filho e o Espírito Santo são distintos na maneira de atuar, isso valoriza muito o fato do homem e a mulher em serem distintos na sua maneira física e todas aquelas características que eu falei, mas não há um que é maior ou melhor do que o outro diante de Deus. Ambos têm a sua propriedade. Isso não é muito bonito? Isso não é muito especial? Eu não sei vocês, irmãs, mas assim, quando eu estudo coisas como essa e vejo, porque é claro que eu estou muito longe de alcançar a essência totalitária daquilo que está registrado na palavra acerca desse assunto, mas só desse pequeno momento, isso já faz com que eu glorifique a Deus pela família. Porque a família não foi pensada para ser como ela está sendo hoje. Não, nós somos iguais. Nós somos iguais em tudo. A gente vai fazer tudo igual. Mas não foi pensado para ser assim. Ambos são um só, mas se completam na sua diversidade. E nisso está a beleza do casamento. Vamos aprofundar um pouco mais para que nós possamos entender. Se o Pai, o Filho e o Espírito Santo são distintos não apenas em pessoas, mas em obras, quer dizer que, como eu disse, homem e mulher também são. Então, qual é a dificuldade que nós tanto temos para entender quais são os nossos papéis? Por que que quando nós falamos sobre, por exemplo, a mulher na questão da submissão, e hoje eu quero falar um pouco disso, à luz da palavra, por que que isso soa tão mal? Por que que isso parece que é uma inferiorização da mulher? Por quê? Por que que alguém, quando hoje, as mulheres muitas vezes, hoje, especialmente no Brasil, tá? Eu vou dizer que é no Brasil porque em muitos países, inclusive países de primeiro mundo, esse não é um conceito de muitos países. Quando a mulher fala assim, ela tem vergonha de falar que ela é do lar. Por quê? Onde está a vergonha nisso? Qual é a dificuldade nisso? Onde está a desonra nisso? Ser do lar, cuidar da casa, do marido ou da esposa. Assim como não há desonra na mulher que sai para trabalhar, para ajudar no lar, não há nenhuma. Qual a dificuldade? Mas também, da mesma forma, não há mais orgulho em uma mulher dizer, não, eu sou advogado, meu marido é mecânico. Então nós precisamos entender que essa distinção bíblica, ela se faz necessária. E aí, eu queria muito ir com vocês
na parte, eu falei para vocês que eu preguei para os homens. No mesmo texto que eu preguei para os homens, tem a parte das mulheres. Então vamos lá comigo? Efésios capítulo 5. O que eu estou dizendo aqui para vocês, irmãs, é nadar contra a correnteza, tá bom? O mundo é uma correnteza muito forte. A sociedade, a cultura. O que eu estou falando aqui para vocês é nadar contra essa correnteza, tá bom? Eu não estou aqui para falar o que às vezes alguma irmã pensa. Eu estou aqui para falar o que a Bíblia nos ensina. Então, obedecer ao padrão bíblico é nadar contra a correnteza da sociedade. Então, vamos lá comigo em Efésios capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 22, 23 e 24 e depois o 31. Diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como também a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Veja bem, no Antigo Testamento, nós fizemos uma comparação entre a Trindade e um casal. Ou seja, um casal reflete um pouco do que é a Trindade e o plano da redenção. Agora aqui Paulo ele vai usar uma outra figura, que o casamento ele simboliza Cristo e a igreja. E aí é muito bonito, na teoria. Por quê? Nós somos igreja de Cristo, ok? Amém ou não? Sim ou não? Somos igreja de Cristo. Nós queremos outro além de Cristo? Se eu chegar para vocês aqui amanhã e trazer um santinho de barro e pôr aqui na frente, vocês vão querer? Falei, gente, mas esse aqui é mais bonito, vocês não estão vendo? Esse aqui é o São Fulano de Tal, vocês vão querer? Vocês vão adorar ele? Não? Pois bem, então o casamento ele reflete justamente essa fidelidade da igreja para com Cristo. E onde é que essa fidelidade se reflete? Quando a igreja obedece Jesus Cristo. Qual que é o grande problema das igrejas hoje? Elas não querem mais ser submissas a Cristo. Elas querem criar coisas que Cristo não mandou para torná-la atraente para os homens. Ou seja, ela é uma prostituta. As igrejas se tornaram prostitutas. Se a gente for usar a mesma analogia de Paulo, é isso. Por quê? Porque ela está preocupada em agradar os homens e não a Cristo, seu Senhor. Então isso se reflete diretamente no casamento. As mulheres, elas muitas vezes entram no casamento com intenções diferentes das intenções da Bíblia. E eu vou falar isso lá no finalzinho. Qual deve ser a intenção correta? Mas vejam, mulheres, olha só comigo, versículo 22 de novo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como quem? Ao Senhor. Paulinho, ó, não vem com esse assunto. Se você insistir nele, eu vou levantar e vou embora. Tá, mas antes de você levantar e ir embora, irmã, raciocine comigo o que Paulo, o apóstolo que organizou a igreja, disse. Sejam submissas ao marido como ao Senhor. Então veja que o princípio regulador aqui não é o machista Paulo, é o dono da igreja, é o Senhor que te salvou, irmã, que está dizendo, seja submissa ao seu marido como se fosse para mim. Ou seja, quando você, irmã, honra o seu marido, conforme a Bíblia diz, você está agradando, antes de agradar o seu marido, você está agradando a Deus. Olha que bonito isso. Olha como que o Senhor está dizendo aqui. Eu gosto muito de um versículo, eu não vou pedir para vocês abrirem, se eu não estiver muito enganado, está em Sofonias, é um livro muito pouco lido. E ele fala com Israel assim, eu agora sou o teu marido, eu agora sou o teu Senhor, o que cuida de ti, o que fala contigo. Olha que bonito isso, a expressão de Deus falando com Israel, eu sou o teu marido, eu sou o teu Senhor, eu sou o que cuida de você. Então vejam bem, que antes mesmo de vocês pensarem em submeterem aos maridos de vocês, entendam isso que a Bíblia diz, vocês estão submetendo antes ao Senhor.
é a Ele. Não é ao seu marido somente, é ao Senhor. Talvez é difícil, mas pense no quanto isso glorifica o nome do Senhor, agrada o Senhor. É o que Paulo está dizendo. Olha o que ele continua, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Ele vai usando a mesma comparação. Irmãs, eu vou fazer uma pergunta para vocês, que tristemente, poucas irmãs podem responder. Eu não estou falando poucas daqui, eu estou falando poucas de maneira geral, porque eu não conheço tão bem as irmãs para poder fazer um julgamento desse. Então eu estou falando de um âmbito geral. Quantos casamentos hoje, quantas mulheres podem dizer que o seu casamento, para as pessoas à sua volta, a família, os amigos, os vizinhos, os filhos, representa bem o que é Cristo e a igreja? Isso é algo que a gente tem que pensar. O meu casamento reflete Cristo e a igreja. Quando as pessoas olham, elas falam, nossa, que bonito o casamento deles. Parece até a igreja e Jesus Cristo. O convívio no lar familiar, ele parece com o relacionamento da noiva com o noivo, que é Cristo? Ele se parece? Vá comigo no mesmo texto, para o versículo 33. Não obstante vós, cada um de per si também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. É difícil para mim falar essas coisas, porque eu sou homem, né? Tinha que ser uma mulher para falar o que eu estou falando, né? Seria muito mais peso, né? Eu falar como homem, eu estou falando a meu favor, né? Mas talvez seja até bom para vocês entenderem bem a essência. Olha que bonito que Paulo usa. Eu preguei para os homens, e quando quando Paulo vai falar para os homens, a primeira ordenança que Paulo fala para os homens, ele fala assim: e vós maridos, amem a sua esposa como Cristo amou a igreja. O que a mulher mais quer é ser amada. Mas o que o homem mais quer não é ser amado, é ser respeitado. E nisso, Paulo nos coloca numa dificuldade, sabia? Porque para o homem é mais fácil respeitar do que amar. E para a mulher é mais fácil amar do que respeitar. Vocês entenderam? Estou falando em linhas gerais. Talvez alguma possa falar, não, para mim não. Mas em linhas gerais. Para a mulher, pela natureza dela, de sentimento, de coração, é mais fácil amar do que respeitar. Mas para o homem, é mais fácil respeitar do que amar, porque o homem é seco, é frio. Ele acha que ele trabalha, põe o dinheiro dentro de casa, está tudo resolvido. Ele muitas vezes não tem aquele tato, aquela facilidade de perceber que a esposa está sentindo dores e falar, meu bem, você está sentindo alguma coisa? Muitas vezes o homem tem essa dificuldade, porque tem dificuldade de amar com esse amor que Jesus amou a igreja, amar a ponto de dar a vida. Mas a mulher, muitas vezes, ela tem essa dificuldade de respeitar. E quando Paulo fala respeitar, é incondicionalmente. Tanto o homem amar a mulher incondicionalmente, quanto a mulher respeitar incondicionalmente. Agora eu vou desafiar as mulheres aqui. Versículo 25. Maridos, amai a vossa mulher como Cristo amou a igreja, se entregou por ela, a santificou, purifica com lavagem pela palavra, para apresentar a igreja gloriosa. Irmãs, é muito fácil você respeitar um homem desse aqui, ué. Um homem que te ama com toda a alma, que vive para você, que cuida de você, que provê tudo para você, que é Deus no céu e você na terra, que presta atenção em todas as suas necessidades, que te dá roupa, que te leva para comer no restaurante, que te leva para Caldas Novas 3 vezes por ano, que já te levou em Paris, que gasta com você com salão de beleza. Gente, a respeitar esse homem é o trem mais fácil que tem, uai, tô doido. É o príncipe.
Não é não? E amar a mulher que não respeita, rixosa, bruta, brava, aí também não é fácil, hein? Não é? O homem já chega em casa, a mulher já está bufando pelas narinas e já fala, o que vai ser hoje? Não é? Amá-la também é um grande desafio. Por que é tão difícil isso? Por que isso é tão difícil? Vamos voltar um pouquinho na história. Eva. Adão explicou para Eva as orientações. Quando a serpente foi lá enganá-la, ela falou tudo que Deus falou para Adão. Ou seja, Adão falou para ela, pelo menos ensinar ele ensinou. Se ele ensinou direito eu não sei, mas que ele ensinou. Mas Eva, quando ela aceitou e ela ouviu e ela deu papo para a serpente, ela desrespeitou o marido. Porque pensem comigo, se Eva tivesse respeitado ele, ela não tinha ido lá falar com ele primeiro? Bem, vem cá, precisamos ter uma conversa. Eu estou recebendo uma proposta ali, tem uma serpente ali que ela veio com um negócio bacana. E eu acho que interessa. Ele falou dele de comer aquela árvore ali, eu acho que vai ser bom para nós. Você não acha não? O que você acha? Ela não fez isso. Ela foi lá e fez. E aí depois chegou para o marido e ainda convenceu ele. Olha o poder que vocês têm de convencer. E o marido, por sua vez, o que esse cara estava fazendo que ele não estava vendo? O diálogo foi longo. Estava pescando, estava correndo atrás de bicho, andando a cavalo, dormindo. Onde estava o amor dele por ela? Então vejo que o desafio, ele começou lá atrás. E nós temos falhado. E queridas irmãs, desculpem, eu me incluo nessa. Temos falhado. O casamento é uma grande oportunidade de você glorificar a Deus. Eu quero dizer uma coisa aqui para vocês, eu quero que, se vocês não lembrarem de muita coisa que eu falar, o que eu vou dizer agora, se vocês lembrarem, vai ser bênção. Muitas de vocês ouviram uma coisa, cuida da obra que Deus cuida da sua família. Mentira, coisa de serpente, coisa de diabo mesmo. Isso não existe. Isso não está nas escrituras, isso não está na palavra. O primeiro ofício que Deus deu à mulher foi cuidar do seu lar, do seu marido, da sua família. Valoriza, irmão, o seu casamento, a sua casa. Cuida do seu marido, olha para ele, passa melhor a roupinha dele, compra um perfuminho para ele, faz uma comidinha mais gostosa para ele, irmã. Cuida desse homem. O Senhor deu esse homem para você, irmã. Ele é bênção. Ele já não está bonito igual era antes, mas ele é bênção. Há 3 versículos no Novo Testamento. 3, nós vamos abrir os 3. Efésios 5, 22 nós já abrimos, certo? Vamos ler de novo, para ficar bem gravado. Irmãs, eu não queria acabar, mas eu vou ter que acabar antes de acabar, entenderam? Efésios 5, 22, é porque eu falo demais, né? Não dá para acabar. Efésios 5, 22, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, beleza? Colossenses 3, 18. Eu me perdi aqui. Abram comigo a palavra. Se tiver alguma irmã aí online, abra também. Vamos comigo lá. Até eu me perdi aqui, né? Colossenses 3, 18. Olha que bonito esse versículo. As irmãs ficam doidas, né? Quando elas ouvem isso aqui, elas ficam, dá glória a Deus, ficam assim ansiosas para levantar as mãos e glorificar o nome do Senhor. Colossenses 3, 18. Esposas, sede submissos ao próprio marido, como convém no Senhor. E isso indica que essa submissão está em primeira instância ao Senhor. E o terceiro versículo, vá comigo um pouquinho mais para frente. Primeira carta do apóstolo Pedro, um pouquinho mais para frente. Capítulo 3 também. Versículo 1. E esse texto aqui tem algo interessante para nós. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 1. Mulheres,
Sede-vos igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Ah, irmãs, isso aqui é lindo demais, mas o mais bonito é o que vem antes. Por que Pedro falou isso? Vamos lá, olha o contexto. Volta comigo no versículo 21. Perdão, irmã, só um minuto. 1 Pedro, versículo 2. 1 Pedro, volta um pouquinho, capítulo 2, versículo 21. Olha só. Porquanto, para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julgava retamente, carregando ele mesmo o seu corpo sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os nossos pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos converteste ao pastor e bispo da vossa alma. Mulheres, sede-vos também iguais. Olha que coisa linda isso aqui, irmãs. O apóstolo Pedro está falando assim, Jesus obedeceu o Pai em tudo. Jesus foi ultrajado, maltratado, traído, esbofeteado, julgado, cuspiram nele, bateram nele, coroaram de espinhos, bateram com a cana nele, rasgaram suas vestes, mas ele obedeceu em tudo ao Pai. Em tudo. Imagine se Jesus fosse tratar os homens como nós, muitas vezes o tratamos. Nós estávamos perdidos. Sabe qual que é o conceito hoje? Me trata bem que eu te trato bem. Cuida de mim que eu cuido de você. Fala direito comigo que eu falo direito com você. Não é assim? Mas não foi isso que Jesus fez. Apesar de ser maltratado, traído, subjugado, ele foi fiel ao Pai e à sua igreja e morreu por ela. E aí Pedro continua e fala assim, antes dele falar das mulheres, ele fala de Cristo. Irmãs, vocês são cristãs? Então vocês devem andar como Cristo andou. Pedro, certa vez ele fala assim, tentaram falar para ele parar de pregar a palavra, prenderam ele, falaram, não, a gente solta, já não quer ficar com esse negócio, ficar te prendendo, mas para com isso. Pedro falou assim, mais importa agradar a Deus do que aos homens. Irmã, isso é lindo demais. A submissão, se deixar ser liderada pelo marido, não é ser rebaixada não, não é ser menor não, não é ser apequenada não, não é uma vergonha não, pelo contrário, é uma honra, porque você está, antes de mais nada, fazendo o que Cristo fez. Antes de mais nada, você está sendo cristã. E aí Pedro vai mais longe. Olha o que Pedro fala. Mulheres, sede vós igualmente a quem? A Cristo. Submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece a palavra, porque tem mulheres que falam assim, mas meu marido não é crente. Você não conhece meu marido, Paulinho? Você não sabe como é que é esse homem? É o que Pedro está falando. Mas olha o que Pedro está falando. Se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra, por meio do procedimento de sua esposa. Irmãs, isso aqui para mim é muito elevado. Cristo se submeteu inteiramente ao Pai, foi à cruz fazer a vontade do Pai. E detalhe, certa vez chamaram Jesus para se alimentar e Jesus falou assim, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai.
Fazer a vontade do Pai, irmãs, é a maior evidência de que você de fato é cristã. Eu vou correr aqui agora, porque senão eu não vou conseguir terminar e vocês vão ficar muito nervosos comigo. Eva fracassou. Ponto. Ela não obedeceu a Deus, ela não obedeceu ao marido. Veja que a orientação que Deus foi para o marido, e o marido deu para a mulher. E ela pulou, foi lá, fez por conta dela, e hoje nós estamos aqui até hoje com as consequências. E cometendo os mesmos erros, fazendo as mesmas coisas. Muitas vezes, irmãs, eu vou mais longe aqui, tá? Para as irmãs pensarem, não sei da vida das irmãs, isso é de vocês, mas quantas vezes você fez algo e depois você pensa, se eu tivesse trocado a ideia com meu marido antes, mas agora é tarde, deu ruim. Quantas vezes? Muito bem. A grande questão é, qual é o papel da mulher? Eu falei que são distintos, são um só. Não é um maior do que o outro, não é um melhor do que o outro. Eu falei que são distintos, são diferentes. E Deus faz questão de dizer isso. Então qual é o papel? Se o papel do homem é liderar, é ter o governo, é ter a liderança, a direção, é ser o pastor da família, e é isso que nós estamos pregando para os homens, serem pastores do seu lar. Desde o início isso ficou muito claro. Eu não vou pedir para vocês abrirem. Em Gênesis 2:18 fala assim, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora. Em outras versões, far-lhe-ei uma ajudadora. Ou seja, qual é o papel da mulher? Ajudar o homem na sua missão. Logo, essa também é a missão da mulher. A missão do homem é a mesma da mulher, só que em papéis diferentes. Simples. Eu não sei se vocês leram, e se não leram, eu quero que vocês leiam. Eu mandei para vocês ontem, o pastor postou lá. E eu contei a história da esposa de Charles Spurgeon. Se vocês não leram aquele devocional, leiam aquele devocional. Porque muitas vezes nós falamos de vários homens, pregadores. Nós falamos de Abraão, nós falamos de Davi, nós falamos de Jacó, nós falamos de vários homens, Salomão, Davi. Nós falamos de Jonathan Edwards, nós falamos de John Wesley, nós falamos de Charles Spurgeon. Mas esses homens, eles tinham mulheres, suas esposas, suas respectivas esposas. E essas mulheres fizeram toda a diferença na vida deles. Na última reunião que eu trouxe para vocês, eu falei um pouquinho da esposa do Martinho Lutero, não sei nem se vocês se lembram. Nesse devocional eu falei sobre a esposa de Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, como essa mulher era dedicada, como essa mulher se dedicou ao marido dela. E às vezes as pessoas falam, nossa, Charles Spurgeon foi um grande pregador, e muitas vezes ninguém fala da esposa, né? Mas será que Charles Spurgeon teria sido o que foi, se não fosse essa mulher de oração, sábia, ajudadora, companheira, bíblica que ela era? Eu acho difícil, irmãs. Eu acho bem difícil. Eu estou falando isso aqui com muita sinceridade e humildade. Vocês não têm ideia, presta atenção no que eu vou dizer, irmãs. Não vou pôr peso nos ombros de vocês, não. Vocês não têm ideia da influência que vocês podem ter positiva no marido de vocês. Profissionalmente, espiritualmente e até emocionalmente. Vocês não fazem ideia. Vocês não passa pela mente de vocês. Não passa. Eu estou falando isso como homem. Às vezes nós chegamos em casa com vontade de desistir. Eu acho que todos vocês aqui já receberam o marido em casa meio grilado. Se você disser para ele, não, faz isso mesmo, joga para o alto, pode ter certeza, isso vai ter um impacto enorme na decisão dele. Mas se você falar, amor, não faz isso não, vamos fazer o seguinte, vamos orar primeiro? Vamos fazer um jejum? Vamos na palavra ver o que Deus fala para nós? Ah, irmãs, isso muda tudo.
muda tudo. Vocês não têm ideia o peso. Pode o amigo falar, pode o patrão falar, pode o pastor falar, mas a esposa chegou e deu uma palavra no Senhor, minhas irmãs, isso tem um peso incrível no lar. Vocês não têm ideia. Vocês não fazem ideia. Estou acabando. Outro detalhe importante. Outro ponto. A mulher precisa ter um espírito gentil e tranquilo. Abram comigo, esse vocês têm que abrir. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3 ao 6. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 3. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado do cabelo, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido, incorruptível, trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante do Senhor. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Olha que bonito esse texto. Eu sei, irmãs, que sempre essa foi uma preocupação das mulheres, em todas as gerações, serem bonitas, atraentes, se arrumarem seus cabelos, uma joia. Que mulher que não gosta de usar uma joia diferente, um vestido novo, que fica bem no corpo, que o marido elogie, que as pessoas elogiem, uma maquiagem bonita, elegante. Isso faz parte da mulher. O Pedro não está condenando isso aqui. Existem más interpretações e igrejas radicais por aí. Pedro não está falando disso. Pedro está dizendo o seguinte: a beleza de vocês, mulheres, não está nisso. A beleza de vocês não está no cabelo top, na maquiagem mais bonita, na sobrancelha russa. Agora tem isso, né? Tem a sobrancelha russa, tem a europeia, tem a brasileira, uma tem mais fiapinho, os outros têm menos. Agora tem isso, né? A beleza de vocês não está no botox. A beleza de vocês, olha aí, gente, isso aqui é lindo, isso aqui, irmão, isso aqui é o resgate das Escrituras. Vocês querem ser mulheres cristãs e bíblicas? Olha isso aqui. Seja, porém, o homem interior, ele não está falando do homem não, está falando da mulher mesmo. O ser humano interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo. A beleza da mulher está nisso aqui, ó. Espírito manso. Sabe a hora de falar. A mulher sábia edifica o lar. A tola destrói com as mãos. Espírito manso. Eu sei, irmãs, eu sei que tem hora que dá vontade de esganar. Dá. Não adianta falar que não dá, porque dá. Tem hora que dá vontade de catar a roupa e jogar lá na rua. Mas olha só, a beleza da mulher está nisso aqui, ó. No espírito manso, gentil, amoroso. Dá vontade de desganar, mas aí você trata com amor. Você entende, você se coloca no lugar. Sabe uma coisa que está se perdendo hoje em dia? Empatia. Sabe o que é empatia? Colocar-se no lugar do outro. Você nunca se coloca no lugar do outro. Você se coloca só no seu. Você está doida para o seu marido chegar e você soltar os cachorros nele, mas ele passou um dia difícil. Aí você não se coloca no lugar dele. Aí ele chega, ele entra igual um furacão em casa, né? Com os pés sujos, na casa que você acabou de limpar, no tapete que você acabou de varrer, ele deixa as marcas de terra, sai jogando uma peça de roupa em cada lugar do caminho para tomar banho. Aí ele larga a toalha jogada, esparrama na cama e nem te deu oi, boa noite. Aí você fica doido, você pega a cama com tudo e joga para cima, não é? Com razão, inclusive. Porém, talvez esse não seja o melhor momento de você se extravasar, porque a Bíblia diz que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Aguarde, irmã. Faz a comidinha gostosa, ele vai acordar daqui a pouco. Depois que ele jantar, que ele tiver
com a barriguinha cheia, você fala, bem, eu queria tanto falar com você. Você pode ter certeza que a conversa vai ser diferente. E ele vai ficar numa vergonha e vai falar, amor, perdão, desculpa. Eu falo porque já aconteceu comigo várias vezes. Não é fácil. É triste, é humilhante, mas é verdade. Então, o papel da mulher é ser uma ajudadora, adjutora, mas não só uma adjutora de qualquer maneira, mas sendo gentil, de espírito manso e tranquilo. Gentileza ou mansidão, presta atenção, irmãs. Gentileza ou mansidão não significa fraqueza. Não permita que a serpente coloque isso no seu coração. Gentileza e mansidão torna você mais forte. Lembra que eu falei sobre músculos? Gentileza e mansidão desarma muitas coisas. A palavra fala que a palavra branda acalma o furor. A palavra branda acalma o furor. Mas a palavra dura suscita o quê? A ira. A palavra dura suscita a ira. Aí você quer falar mais alta, né? Porque você está se sentindo injustiçada, você dá o grito e o cara dá aquela afinada. Aí você acha que você ganhou. Não, você não ganhou, você perdeu. A verdade é essa. Ele baixou para não gerar mais discussão, mais conflito. Mas você perdeu a oportunidade de ser uma mulher cristã, gentil, doce. Fala, amém, meu amor, você entende dessa forma? Não com deboche, lógico. Vamos orar, né? O Senhor nos abençoar e nos aperfeiçoar, fazer do nosso lar um lar bíblico. É muito diferente, mas eu sei que é difícil, é elevado, não é fácil. Na teoria é lindo, mas na prática é mais bonito ainda. Achou que eu ia falar o contrário, né? Muito bem. E eu termino dizendo, a minha aula eu passei um pouquinho, porque a gente fez um período de louvor um pouco maior. O objetivo da vida da esposa. Qual é o objetivo então? Irmãs em Cristo. Olha o objetivo. Irmãs em Cristo. Temos de nos disciplinar e aceitar a vontade de Deus para o nosso casamento. A viver como ajudadoras do nosso marido, submetendo-nos e respeitando a posição que eles ocupam, desenvolvendo um gracioso e espírito gentil e tranquilo. Esta é a vontade de Deus no Evangelho. Eu termino dizendo um texto importante. Eu vou ter que pedir para vocês abrirem 1 Coríntios capítulo 7, 34, e eu vou terminar com esse versículo. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 34. Olha só que coisa linda isso daqui também, para a gente encerrar o nosso estudo dessa noite. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 34, diz assim: E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa. Assim no corpo como no espírito. Pausa. Irmãs, solteiras e viúvas, cuidam de como agradar a Deus, no corpo e no espírito. Mulheres solteiras que estão assistindo esse vídeo e viúvas, vocês cuidam em agradar a Deus. O corpo não é de vocês, é de Deus. O espírito não é de vocês, é de Deus. Muito bem. A que se casou, olha aí, a que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. O cuidar das coisas do mundo aqui, queridas irmãs, não é coisas do mundo pecaminoso, não. É nas coisas do lar mesmo, da família mesmo. Eu sei que tem irmãs que auxiliam nas finanças, eu sei que tem irmãs que auxiliam na administração do lar, eu sei que tem irmãs que auxiliam na educação dos filhos, eu sei que tem irmãs que ajudam até mesmo com parte do salário para ajudar o lar, eu sei que tem. Então olha o que Paulo está falando. Se preocupa com as coisas do mundo e de como agradar ao marido. E aqui eu termino a minha mensagem. Se o que você está fazendo, presta atenção, irmãs, que eu vou dizer aqui é muito sério. Se o que você está fazendo não tem nada a ver com isso aqui, que Paulo diz,
você está quebrando o mandamento de Deus. Ah, mas eu faço porque é para mim, é para me agradar, é para minha satisfação pessoal. Pode até ser, em segundo plano. Pode até ser. Não, eu preciso, eu gosto, tá tudo certo, problema, beleza. Porque você é um ser. Mas Paulo deixa claro. Casou, irmã? Você casou? Você tem um compromisso. O maior de todos os compromissos, a maior de todas as sociedades. Você fez um voto com Deus. Que Deus possa abençoá-las de uma forma especial. Paulo diz assim: não vos embriagueis com vinho que traz contenda. Não. Enchei-vos do Espírito Santo. Vai para o joelho. Senhor, não dou conta não. Está difícil. Eu não dou conta não, Senhor. Isso aí que o irmão falou lá vai ser difícil demais. O Senhor vai te encher do Espírito Santo e você vai conseguir, irmã. Porque nós, presta atenção, nós somos uma igreja reformada. Nós estamos lutando para voltar para as Escrituras. Não tem como realizar isso aqui, ó, se não for pelo Espírito Santo. Na força não vai não. Pode tentar de todos os jeitos, não vai. Você pode fazer terapia de casais, você pode fazer o que você quiser, não vai. Se você não estiver cheia do Espírito Santo, não vai. E como é que a gente se enche do Espírito Santo, meu Ivanildo? Vamos ficar de pé?